Vamos conversar agora com a professora Cristiane Schumann. Ela é psicóloga de formação, doutoranda pela Universidade Federal de Juiz de Fora, integrante do NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Primeiramente, muito obrigado, Cristiane, por nos receber e falar conosco sobre esse assunto. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui falando. Primeiramente, gostaria que você falasse sobre o seu trabalho de mestrado, que foi a investigação a respeito de instrumentos que estudam religiosidade e espiritualidade. Depois a gente vai falar um pouco do doutorado, mas primeiramente o mestrado, essa pesquisa, uma geral, o que você investigou? Bom, na verdade, né, os estudos em espiritualidade e saúde vêm crescendo enormemente nas últimas décadas e um problema que a gente tinha era exatamente na forma como medir, né, como se a gente tivesse, não tivesse um instrumento adequado ou mais adequado à realidade brasileira para se testar uma dimensão tão complexa que seria de religiosidade e espiritualidade, né? E aí o grande desafio foi justamente encontrar um instrumento multidimensional que abarcasse de uma forma mais complexa possível os conceitos de religiosidade e espiritualidade e transferir, né, os conceitos agregados ali àquela medida para o contexto brasileiro, no caso, né? Por que a importância de ser multidimensional? Porque é um conceito muito complexo, né? Vai variar de uma filiação religiosa para outra, mesmo dentro de pesquisas, né? Às vezes eu vou estar avaliando o que eu chamo de religiosidade e espiritualidade, na verdade aquilo ali não é nem religiosidade nem espiritualidade, é de repente uma qualidade de vida, é um bem-estar psicológico, né? Então eu preciso definir bem o que eu quero medir, o que eu estou chamando de religiosidade e espiritualidade para não ter um falso resultado, né? Para não medir outra coisa que não seja religiosidade e espiritualidade. E esses instrumentos geralmente são construídos numa plataforma internacional, certo? Isso. Aí tem duas vertentes, né? Tem as vertentes que defendem que a gente deveria construir um instrumento brasileiro, né? Totalmente adaptado ou totalmente criado mesmo a partir da nossa cultura. E aí tem pontos positivos e negativos dessa vertente, né? E tem outra vertente que diz que não, que a gente consegue fazer a partir de um processo de tradução, retrotradução, avaliação por um corpo de juízes, né? A gente consegue fazer o processo de tradução, de adaptação transcultural desse instrumento para que ele tenha uma aplicabilidade altamente confiável no novo país a que ele se propõe a ser aplicado. E você fez o que nesse sentido? Foi exatamente isso que a gente fez, né? A gente participou do processo de escolha desse instrumento, então a gente escolheu uma medida breve, multidimensional, que são 11 dimensões, 38 itens. O processo de tradução e adaptação transcultural ele foi feito em parceria com a Universidade do Vale do Sapucaí. Então foi uma outra mestranda que fez esse processo de tradução, retrotradução, avaliação por um corpo de juiz, né? Toda a parte de tradução e adaptação do instrumento. E eu fiquei mais com a parte de avaliação psicométrica, validade, confiabilidade, teste e reteste, esse processo todo. E quais foram os resultados que vocês obtiveram? Então, os resultados foram muito compatíveis com a versão original do instrumento, né? E isso que é importante, assim. Apesar de todo esse processo de tradução da escala, de adaptação de algumas palavras, de alguns termos, de uma forma de perguntar, dos exemplos que são dados, a medida continuou a medir aquilo que ela se propunha no momento inicial, original, exatamente. Bom, você falou que a espiritualidade, a religiosidade é um universo muito complexo, precisa desses instrumentos multidimensionais. Gostaria que você falasse um pouco sobre os desafios na construção em geral de instrumentos para medir isso. Então, religiosidade e espiritualidade são conceitos muito subjetivos, né? Podemos até dizer assim. E aí a gente cai naquelas dificuldades de conceitualização e mensuração, como por exemplo de felicidade, né? Como é que eu vou definir o meu grau de felicidade, o seu grau de felicidade, se a gente está falando do mesmo construto, né? E religiosidade e espiritualidade caem nesse mesmo aspecto. Não tem um consenso, tem uma série de conceitos de religiosidade, de espiritualidade, porém não tem um consenso científico do que seria religiosidade e espiritualidade
consensualmente aceito, né? Apenas um conceito de religiosidade e espiritualidade. Então, as medidas, né, o grande desafio dessas medidas é exatamente medir exatamente religiosidade e espiritualidade, não outros construtos que podem estar correlacionados à religiosidade e espiritualidade, mas não são religiosidade e espiritualidade somente. No patamar em que nos encontramos agora, o que nós conseguimos medir e pesquisar com os instrumentos que temos em espiritualidade e religiosidade? Uma coisa que a gente tem utilizado muito são o autorrelato de religiosidade, o autorrelato de espiritualidade, né? Religiosidade ainda é uma coisa um pouco mais fácil, né? Tem algumas dimensões de religiosidade são mais visíveis, são mais objetivas. Por exemplo, filiação religiosa, né? A minha denominação, aquilo que eu sigo. Ou frequência religiosa, quantas vezes por semana, ou no mês, ou no ano, dependendo, eu faço frequência, né, a um culto religioso que seja. Então, para se medir religiosidade, a gente ainda tem algumas perguntas mais objetivas, comportamentais, vamos assim dizer, né? E os itens para se medir espiritualidade, eles são itens mais intrínsecos, mais subjetivos, né? Mais pessoais. Então, a gente pega muito a partir de autorrelato, de experiência, de percepção subjetiva que o sujeito tem. Quais são os desafios de aperfeiçoamento desses instrumentos? Pois é, exatamente isso, né? Será que medir exatamente o que se pretende medir, né? Ter uma linguagem o mais universal possível, né? Então, quando eu falo de Deus, quando eu falo de anjo, quando eu falo de demônio, isso é uma visão muito cristã da religiosidade e espiritualidade, mas se a gente está falando de um construto único, não dá para reduzir religiosidade e espiritualidade a esses exemplos, né? Então, acho que o grande desafio é esse, assim, ter uma forma de entendimento global do que seria religiosidade e espiritualidade, para então a gente ter essas medidas mais precisas possível para mensurar aquilo que a gente pretende medir. Bom, agora um pouco sobre o seu doutorado. Como é que nós podemos usar os instrumentos, não só para colher informações quantitativas, bem como conseguir recolher informações qualitativas? Isso. É exatamente esse o objetivo do meu doutorado, né? No meu mestrado também a gente encontrou que, por exemplo, no Brasil a gente tem a religião espírita, né? E esse radical spirit, né? Ou spirit, no Brasil ele tem... no Brasil ele é visto, interpretado de uma forma e nos outros países de uma outra forma, né? Esse radical quer dizer uma série de outros construtos. No Brasil a gente leva muito essa questão da espiritualidade fazendo uma correlação com o espiritismo. Então, um dado interessante no meu mestrado é que as pessoas, especialmente evangélicos, eles pontuavam muito alto nas escalas de religiosidade e espiritualidade, porém no autorrelato de espiritualidade, que era um item que perguntava o quão espiritualizado você se considera, essas pessoas tendiam a pontuar baixo, né? E aí alguns comentários que a gente encontrou ao longo, era um questionário de autorrelato, eu não acredito em espírito. Então, fazendo essa confusão mesmo de espiritualidade com o espiritismo, ou com essa questão de espírito, como a doutrina espírita coloca, e não o espírito como algo que é extracorpóreo, né, que permanece além da matéria. Então, a nossa proposta no doutorado é reestudar o conceito de religiosidade e de espiritualidade a partir de uma vertente qualitativa, né? A gente vai voltar em alguns desses sujeitos do mestrado e fazer uma entrevista qualitativa mesmo. De que você entende sobre espiritualidade? Para você, o que é religiosidade? Você acha que são coisas iguais, religiosidade e espiritualidade? Você acha que são coisas distintas? No que elas se assemelham? No que elas diferenciam? Então, certo. É esse o propósito. Boa sorte na sua pesquisa. Muito Quero obrigada. Agradecer pela essa conversa rápida que tivemos e deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Joia. Bom, quero agradecer também ao convite, né? É um prazer. Falar de espiritualidade, ciência, né? Essa correlação é fundamental, porque a gente tem muito mais
boatos, digamos assim, né, dessa relação como sendo uma coisa controversa, do que quando a gente vai pesquisar sobre isso, a gente percebe que não é uma relação tão conflitiva assim, né? Então é muito bacana quando a gente encontra um espaço para poder falar da correlação entre religiosidade, espiritualidade e saúde, religiosidade, espiritualidade, história e ciência no geral, né? Então quero agradecer o espaço, né? Para nós do NUPES é uma honra estar aqui, a gente faz com muito amor mesmo, com muita paixão. O rigor científico é uma premissa para nós do NUPES, justamente por saber que é um tema tão controverso, né? Tão pouco aceito pela academia como um todo. Então, o rigor metodológico e científico é uma das bases do NUPES, para que as nossas pesquisas sejam aceitas, reconhecidas e respeitadas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cazuli Psicologia. Se você gostou deste conteúdo, clique em gostei, é muito importante para nós. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E se puder, é claro, divulgue para os seus amigos. Até a próxima!